Pessoal, retomando aqui a nossa aula, a gente vai dar continuidade, né, sobre o conteúdo da região Sudeste. E a gente estava falando que a região Sudeste, né, ela vai passar lá por aquela, no século XX, ela vai passar por aquela ascensão econômica, não é isso? Muito significativa. E vai haver a necessidade de quê? Vai haver necessidade ali de mais investimentos, né, no sistema de transporte. E esse investimento no sistema de transporte, ele vai ser extremamente importante porque eles são utilizados até os dias de hoje. Sim? Quando o avião foi inventado aqui no Brasil, né? Foi primeiro usado para mercadoria ou para transporte de pessoas? Joaquim, teu áudio tá... Eu consegui ouvir o que você falou, mas eu não sei onde é que tu tá. Ele tá chiando muito. Ele tá captando... ele tá captando aí uns barulhos externos, ruídos. Vamos lá, veja. Primeiro que quando ele surge, são aviões de pequeno porte, né? Então ele vai ser utilizado ali primeiro para transportar pessoas. Depois, com o desenvolvimento, né, de algumas técnicas e tecnologias, aí sim você vai aumentando aí o porte, né, desses aviões e posteriormente eles passam a transportar também mercadorias, mas a princípio vai ser apenas para transportar pessoas, ok? Então vamos lá. Então seguindo aqui, ó. Então falando dessas infraestrutura, não é isso? Que houve esse investimento, né, de forma maciça lá na região Sudeste, o que é que a gente percebe aqui, ó? O Sudeste ele concentra, né, as maiores empresas e a maior diversidade de serviços do país. Então veja só, não era para ser diferente, né? Uma vez que a gente viu que a região Sudeste ela vai ganhar, né, ela vai ocupar ali o posto que anteriormente era ocupado pela região Nordeste, é isso? Toda essa infraestrutura, todo esse capital acumulado pela cafeicultura, eles vão servir para dar início ao processo de industrialização. Então perceba se naquele momento você já tinha vários elementos que atraíam muita população para essa região, a partir do processo de industrialização, isso vai se dar de forma mais intensa. Então, você vai ter aí essa concentração populacional na região Sudeste. E ela, se desenvolvimento do ponto de vista econômico, com certeza vai desenvolver, uma vez que a indústria está se desenvolvendo, vai desenvolver outras atividades, principalmente no setor terciário, né? Principalmente outros tipos de comércio, né? Outros tipos de serviço. Tá? Então, por isso que hoje a região Sudeste ela concentra aí boa parte aí dessas empresas e desses serviços. Mais adiante a gente vai perceber que no momento está ocorrendo um processo chamado de desconcentração espacial. Ou seja, as indústrias atualmente elas estão procurando outros espaços para se instalar. E por que essas indústrias estão procurando outros espaços? Elas estão à procura de quê? À procura de vantagens. Mais adiante a gente vai ver quais são essas vantagens. Tá bom? Seguindo aqui, no Sudeste estão localizadas as rodovias brasileiras que mais atraem tráfego, né, mais intenso. Ou seja, na região Sudeste é onde estão aí as rodovias de maior tráfego, né, de veículo. Por exemplo, quando tem algum feriado, a gente está assistindo televisão e a gente ouve falar em algumas... Sim? Quando é que a gente vai ver o estado que produz borracha, né? Que tem os manguezal lá, parece que é na Amazônia. Que fala sobre o látex. Que fala sobre o látex. Veja, deixa eu lembrar aqui, na verdade a gente já falou já. Nós já falamos sobre a região norte. Ô, professor, para que serve o submarino? O submarino serve para levar mercadoria debaixo d'água também? Ou é passeio? Não. Veja, esses submarinos, eles servem principalmente para obter vigilância de determinados locais, tá? Mas também eles, na verdade, hoje em dia, eles são
pouquíssimos utilizados. Eles foram muito utilizados, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, era como se fosse... Para levar bomba, né? Isso, para atacar. É como se fosse um ataque surpresa, camuflado. Você sai ali por baixo, pelos mares e oceanos, de repente você, quando se depara... Imagina, você está na praia tomando banho, de repente aparece uma baleia ou um tubarão na sua frente. Imagina no período de guerra, você está ali, o pau com medo, de repente um submarino ali, bomba para todo lado. O professor, acho que primeiramente numa guerra ninguém vai estar na praia, né, professor? Não, mas isso foi uma analogia. Quem está na praia? Não, isso foi uma analogia. Por exemplo, imagina você está na praia e de repente aparece um tubarão. Você não vai tomar aquele choque, aquele susto. A mesma coisa, um exemplo, no momento de conflito, a população está ali, de repente aparece um submarino daquele ali no mar, né? As pessoas também vão se assustar. Foi só uma analogia para... Obviamente que no período de guerra a gente não vai estar na praia tomando sol. Vamos lá. Então, sim? Se bem que eu não duvido não que vai ter algumas pessoas que vai pra praia, que o brasileiro é meio doido mesmo. Então vamos lá. Então, a região Sudeste, ela também abriga, né, um terminal portuário mais movimentado do país, que é o famoso Porto de Santos, tá bom? Além do maior aeroporto de passageiros do Brasil, que é o Aeroporto Internacional de São Paulo, também mais conhecido como Aeroporto Internacional de Guarulhos, tá bom? Então aqui você tem aqui a imagem, né, de uma rodovia, a rodovia aqui, ó, Presidente Dutra. Essa rodovia ela é muito famosa, é uma das maiores aí, né, que tem tráfego intenso aí lá na região Sudeste. Com relação a tecnologias de comunicação e internet, o que é que a gente percebe? Se a gente tem a região Sudeste, que é a mais importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, ela concentra a maior parte dos serviços, concentra a maior parte da indústria, né, das empresas. Ela também vai concentrar os investimentos que foram realizados no sistema de comunicação. Então, é bem óbvio que a população da região Sudeste e Sul, elas tenham maior acesso à internet do que, por exemplo, a população da região Norte. Né? Porque, devido a toda essa demanda, devido a toda essa necessidade na região Sudeste, esses investimentos nessas áreas, ele também iniciou-se lá na região Sudeste. Depois, sim, ele vai se propagar para as outras regiões. Mas, a princípio, ele vai surgir lá na região Sudeste. Deixa eu movimentar aqui minha câmera aqui. Ok. Então, veja só aqui, ó. Outro fator de destaque no Sudeste é o acesso à tecnologia de comunicação e à internet, né, que eu acabei de comentar com vocês. Então, não seria lógico, por exemplo, você ter investimentos na área de telecomunicação, esses maiores investimentos eles ocorrerem, por exemplo, na região Norte, uma vez que a maior demanda está onde? Está na região Sudeste. Então, ele vai iniciar na região Sudeste, mas aí, como eu falei para vocês, posteriormente ele vai se propagar para as outras regiões. Em comparação às outras regiões do país, o Sudeste ele apresenta, juntamente com a região Sul, o maior percentual de pessoas com acesso à internet por microcomputadores domiciliares. Tá? Então, isso vai se dar também, né, através de smartphone. Microcomputadores, celular, essas coisas, né? Isso, smartphone, está enquadrado. Tablet. Isso, tablet. Porque, veja só, hoje em dia você compra um celular. Antigamente você comprava um celular para fazer ligação, né? Hoje em dia quando você vai comprar um celular, a primeira coisa que você procura saber é se ele tem, quantos GB de memória ele tem, você procura saber se a câmera é boa, né? Então, hoje em dia as pessoas compram celular não para fazer ligação, mas para acessar outras coisas. Por exemplo, Plataformas de aplicativos, isso. jogos e etc.
Por exemplo, E acessar roda a Free internet. Fire. Jogar Free Fire. Seguindo aqui, deixa eu pegar aqui minha caneta. Seguindo aqui, então veja só. Veja o que eu trouxe aqui. Ó. Portanto, as empresas elas são atraídas, né, pela infraestrutura rodoviária e das telecomunicações. Então, veja, se você tem a região sudeste, né, que tem aí a maior rede de infraestrutura, tanto na área de transporte como na área de comunicação. Então, perceba que todos esses fatores, eles vão contribuir com o quê? Eles vão contribuir com, ou melhor, eles vão fazer com que estejam atraindo essas empresas para essa região. Porque perceba, veja só, é bem lógico. Se você, por exemplo, você tem uma indústria de, por exemplo, uma fábrica de caneta, uma fábrica de bolsa, alguma coisa. E você quer montar essa sua empresa, por exemplo, no interior de um estado. Então, você quer exportar seu produto, né? Ou você quer vender, por exemplo, nos principais polos, nas principais cidades. Então, a primeira coisa que você tem que ter é um sistema de transporte eficaz. Então, não faz sentido você, por exemplo, querer montar sua empresa lá na região, por exemplo, aqui do sertão nordestino, ou lá na região, no meio da floresta amazônica. Não faz sentido. Né? Então, lógico é você procurar o quê? Você procurar aquela área que lhe ofereça, né, uma boa infraestrutura, tanto de transporte como de comunicação. Tá? Seguindo aqui, ainda falando sobre o crescimento, essa concentração econômica, né, industrial da região sudeste, o que eu trouxe aqui? A concentração econômica industrial da região sudeste, ela teve impulso, como eu já comentei com vocês, com o acúmulo de riqueza resultado do quê? Resultado da cafeicultura. Então, esse acúmulo de capital obtido, né, pelos grandes produtores naquele momento lá, eles vão ser extremamente importantes. Por quê? Porque eles vão investir posteriormente no processo de industrialização. Como eu trouxe aqui, ó, o processo de industrialização encontrou na região condições favoráveis ao seu desenvolvimento, graças à disponibilidade de recursos financeiros, ou seja, os recursos financeiros obtidos, por exemplo, pela cafeicultura e mão de obra, uma vez que a região sudeste, ela tinha naquele momento ali o maior contingente populacional. Então você tinha ali uma grande oferta ali de mão de obra. E a existência de quê? De um mercado consumidor. Então, se você tinha a região que tinha a maior concentração populacional, você tinha duas coisas. Você tinha mão de obra e logo você tinha o quê? Você tinha o mercado consumidor. Porque você está produzindo, você vai querer o quê? Você vai querer vender. E a infraestrutura adequada na implantação das indústrias. Ou seja, essa infraestrutura aqui, ó, a gente já comentou um pouquinho sobre ela, é aquela infraestrutura que ela iniciou o seu processo lá no momento lá da cafeicultura. Seguindo aqui, a concentração industrial do Sudeste, ela estimulou o crescimento econômico não só do setor secundário, ou seja, da indústria, mas também dos setores primários e terciários. Alguém pode se perguntar, professor, mas de que forma é que uma indústria ela vai estimular, por exemplo, o crescimento de algumas atividades primárias, que são as atividades relacionadas ao campo? Veja, a indústria ela precisa de matéria-prima para produzir. E de onde é que vem essa matéria-prima? Ela vem do campo. Então perceba que quanto maior o processo de industrialização, maior a necessidade de matéria-prima. Então se essa matéria-prima ela vem do campo, então você vai ter as atividades primárias do campo também sendo o quê? Também sendo, passando por esse processo de ascensão, de crescimento. Não vai ser diferente com o setor terciário, que é o setor relacionado ao comércio e aos tipos de serviço. Então, se essa indústria ela está produzindo, ela vai ter que vender, então esse produto vai ter que chegar onde? Vai ter que chegar no comércio. Você vai estimular outros serviços, por exemplo, você vai estimular o sistema de transporte, você vai estimular, por exemplo, o aumento de hotéis, o aumento de restaurante, o aumento de lanchonete. Então, perceba que é toda uma cadeia. Então, se você tem
ali em uma região acontecendo o crescimento de determinada atividade econômica, esse crescimento ele não vai ficar isolado apenas naquela atividade. Essa atividade ela também vai estimular outras atividades. Por exemplo, em Santa Cruz, vocês são bem novos, mas se você fizer uma pesquisa, até mesmo com os seus pais, vocês vão perceber que há 20 anos atrás, a quantidade de restaurante, a quantidade de hotéis, a quantidade de postos de gasolina em Santa Cruz era bem menos. Então, na medida que Santa Cruz foi passando por esse processo de crescimento econômico, obviamente que foi estimulando outras atividades. Então, hoje você tem grande diversidade de hotéis, pousadas, lanchonetes. Você tem uma grande diversidade de lanchonetes, de pizzarias, de restaurante. E isso tudo foi estimulado por quem? Foi estimulado pelo crescimento econômico que a região ela passou nos últimos anos. Diferentes tipos de mercadoria, de tecido aqui, essas coisas. Sim, também. Muito boa observação. Né? Diferentes tipos de comércio de aviamento, de tecido, né? De loja por exemplo, de construção civil, né? Loja de material de construção. Porque se você tem a região passando por um crescimento econômico, né? Essa cidade está crescendo. Então, o setor da construção civil ele vai crescer bastante também. Então, percebo que uma estimula as outras. Tá? Agora, isso é como se fosse um efeito dominó. Na medida que aquele ponto que promoveu todo esse crescimento, se ele passar por um processo de decadência, ele também leva os outros setores. Tá? Então, perceba aí que é como se fosse um efeito dominó. Seguindo aqui, eu comentei com vocês há pouco sobre a desconcentração espacial da indústria. Então, veja só. A região sudeste, a gente sabe que é a região que tem o maior contingente populacional. Isso aí não é novidade para ninguém. O processo de urbanização, que a gente vai estudar na nossa próxima aula, a gente vai perceber que ele vai se dar de forma muito acelerada, vai ser muito rápido. As cidades elas vão crescer de uma forma intensa que ela não vai dar tempo a cidade se planejar para receber todas aquelas pessoas. Então, vai surgir alguns problemas. Vai surgir problemas ambientais, por exemplo, poluição do ar, poluição dos recursos hídricos, poluição do solo. E vai surgir, principalmente, problemas sociais, falta de moradia, né? Você não vai ter um sistema de transporte urbano adequado para essa população. Você vai ter o crescimento das favelas, o surgimento aí das periferias. Você vai ter o aumento de violência, você vai ter trânsito congestionado. Então, perceba que isso são elementos... Sim, Vinícius? Ah, não? Vinícius está aqui. Ok. Então, veja só. Então, perceba que isso são elementos que, de certa forma, estão contribuindo, né, estão fazendo com que essas empresas não estejam fazendo a opção de se instalar nos grandes centros. Em contrapartida, o que é que a gente tem? A gente tem as cidades médias do interior oferecendo algumas vantagens. Por exemplo, isenção de impostos, oferecendo terreno para essas empresas se instalarem. Então, perceba, você tem elementos nos grandes centros urbanos, elementos repulsivos, que são os problemas sociais e ambientais, e nas cidades médias do interior, você tem o quê? Você tem elementos atrativos, que são o quê? Por exemplo, a isenção de impostos e a oferta de terrenos para que essas empresas se instalem. Então, essa desconcentração espacial é justamente isso. Essas grandes cidades, essas grandes metrópoles, elas estão diminuindo o seu ritmo de crescimento. Não é que elas não estão crescendo, estão. Mas aquele ritmo de crescimento, ele deu o quê? Ele deu uma desacelerada. Enquanto você tem as cidades médias no interior, passando aí por essa ascensão, por esse crescimento econômico. Tá? Por exemplo, como eu trouxe aqui. Ó. Professor, Sim? então, no caso, as cidades grandes, elas cresceram tanto que agora o ritmo de crescimento delas está mais baixo e as cidades do interior que não cresceram tanto, o ritmo delas estão mais altos, né? Exatamente. Muito bem pelo seu comentário. Então, essas cidades, elas cresceram de uma forma tão absurda
que surgiram muitos problemas, né, que de certa forma está contribuindo, está fazendo com que não só empresas, mas também pessoas, né, para morar, por exemplo, para estudar, estejam fazendo a opção de uma cidade média. Por exemplo, no caso do Nordeste, Caruaru, Campina Grande, Petrolina, como é o nome daquela cidade lá na Bahia, Feira de Santana. Então, são cidades que nos últimos anos... Santa Cruz. Santa Cruz, né? Então, são cidades que estão passando nos últimos anos por uma ascensão econômica muito significativa. Tá? Então, nos centros urbanos, grandes centros, você vai ter alguns elementos repulsivos e nas cidades médias você tem o quê? Você tem elementos atrativos. Como eu trouxe aqui, ó. Para incentivar a instalação de indústrias, né, em diferentes regiões do país, né, para promover maior integração territorial, os governos estaduais e municipais adotou medidas como a isenção de impostos. Professor, o que é isenção de impostos? Por exemplo, você tem uma empresa e você vai levar ela para determinado estado, de repente o estado pode dizer, ó, quer se instalar aqui? Beleza. Então, tu vai passar aí, por exemplo, 10, 15, 20 anos sem pagar impostos. Isso é isenção de impostos, é você não pagar imposto. Ou aquele imposto que você iria pagar, ele é diminuído. Então, isso é isenção de impostos, tá? E também, como eu falei para vocês, a doação de terrenos. Então, perceba que essas estratégias, elas são importantes para quê? Primeiro, para integrar, né, o território, ou seja, para que essa riqueza, né, essas atividades econômicas, essa geração de riqueza, ela seja o quê? Ela seja mais bem distribuída por todo o território. Porque imagina aí se você tem os grandes centros urbanos, as empresas só querendo ir para lá, querendo ir para lá. No interior ele ia ficar o quê? Ele ia ficar esquecido. Né? Então isso é importante que você tenha aí a promoção aí da integração territorial, né? Da integração de todo o território, e você tem aí uma distribuição, né, dessa riqueza de forma mais regular. Como eu trouxe aqui, integração do território e melhor distribuição da riqueza. Tá? Com relação ao que eu trouxe aqui, ó, problemas socioeconômicos existentes, foi justamente aquilo que eu expliquei para vocês. Os problemas sociais e econômicos existentes nos grandes centros está fazendo com que as cidades médias do interior elas estejam passando por uma ascensão econômica bem significativa. Gente, alguma dúvida até aqui? Pessoal, alguma dúvida, comentário, uma pergunta? Não. Não? Tranquilo? Suave na nave? Tem certeza? Ok. Deixa eu ver aqui nossa hora. A nossa aula começou 8h50 e termina 9h30. Então, a gente tem 7 minutos. Deixa eu só passar para vocês aqui, para vocês anotarem. Pessoal, anote aí no livro de vocês. Tem uma atividade o aplicar seus conhecimentos, tá bom? Aplicar seus conhecimentos na página 341 e 342. Então, localiza aí no livro de vocês. Não, 341 e 342 não. Na verdade, ela vai iniciar na página 340, tá? 340 e termina na página 341. Tá bem? Então, anote aí. O aplicar seus conhecimentos, que inicia na página 340 e termina na página 341. Tá bom? Anotaram aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho para mim montar aqui
um formulário para eu enviar para vocês esse formulário, para vocês anexarem essa atividade. Só um instantezinho que eu já envio. Sétimo ano. Ó, professor, essa daí. Deixa eu ver aqui que eu tô... Isso, é essa. Aplicação desse conhecimento que vai iniciar na 340 e vai terminar na 341. Tá bom? Deixa eu montar aqui rapidinho aqui o formulário que eu já mando e já envio já para vocês. Tá? A maioria que tá aqui não tava na outra aula, não. A maioria. Olha que está aqui não está na outra aula. Caso Gabriel, Fernanda, Carlos. Só não tá Marte. Mandei mensagem pra Marte, Marte não viu. Cadê Marte? Marte não... Não foi. Ele deve estar bem com algum problema com a internet. Pessoal, só um instante que eu já mando já. Estou só concluindo aqui, tá bom? Eu já mando já o formulário para vocês. Lembrando que amanhã a gente tem... nós temos uma aula amanhã. E quando for amanhã a gente faz a correção dessa atividade, tá bom? Então, por isso que é importante vocês realizarem essa atividade Professor, até amanhã. Sim? o senhor não vai desativar o bate-papo, não? Vai colocar o nome? Vou, só um minutinho que eu vou colocar. Deixa eu só concluir aqui rapidinho. O pior é João que escreve na atividade para casa lá no grupo. Ok, só um instantinho que eu já mando já. Vou só compartilhar aqui no grupo de vocês. Sétimo ano. Sétimo C, sétimo D. Eu vou mandar também lá no grupo de atividade do sétimo ano. Ok. Bom, então, pessoal, então já anotaram, né, isso, quais são as páginas? Aplicar seus conhecimentos, inicia na página 340 e vai até a página 341. Já botei no grupo, professor. Não se preocupe. Ok, obrigado, Joaquim. Então, veja só, então vocês têm que realizar essa atividade daqui para amanhã, porque quando for amanhã,
assim que eu iniciar a correção, eu vou fechar o formulário, tá bom? Então tem que enviar até amanhã, porque amanhã a gente já vai fazer a correção aí dessa atividade, tá bom? Então deixa eu liberar aqui o bate-papo para vocês colocarem o nome de vocês, tá bom? Pessoal, bate-papo liberado, então coloquem o nome de vocês aí. A gente está encerrando esse nosso segundo momento aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, colocando o nome para a gente encerrar aqui encerrar o nosso momento de hoje. Professor, Paraná é o nome do rio. Oi? Paraná é o nome de rio, né? Tem o estado do Paraná, e tem o rio também. Que Mas é na língua indígena. Sim, sim. Língua É uma indígena. língua indígena, que Pará é rio, lago e Paraná parece que é mar, uma coisa assim. Ah, sim, sim. De origem indígena, né? Pessoal, todo mundo já colocou o nome, gente? Estou percebendo aqui que apenas 7 dos 13 que estão aqui, apenas 7 pessoas colocaram o nome. Joaquim, Carlos Gabriel, Carlos Eduardo, Tem 2 deu. Vinícius e Fernanda. Aí eu não coloquei, não. Heloísa colocou também. Sara, está nos ouvindo, Sara? Sara, falta colocar o nome. O Wagner colocou agora. Matheus também. Fernanda já colocou. Maria Eduarda Ramos, está faltando colocar o nome. Vitor, deixa eu ver aqui. Vitor Emanuel também falta colocar. Vamos lá, pessoal. Quem falta colocar o nome aí para eu encerrar aqui. Matheus Nascimento colocou, mas ainda falta Sara. Maria Eduarda e Vitor Emanuel. Sara, tá me ouvindo, Sara? Acredito que não. Eduardo, tá me ouvindo? Parece que não também. Vitor Emanuel, tá me ouvindo, Vitor? Eu acho que não. Devem ter cochilado. Pessoal, então quando for amanhã a gente realiza, tá bom? A correção dessa atividade aí. Eu vou encerrar nosso momento de hoje, tá bom? Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, tá? Aguardo